E aí galera, eu sou o Gustavo, eu tô aqui pra fazer um vídeo, o primeiro vídeo de uma série de 3 episódios que vão comentar o iPad sobre 3 aspectos. O primeiro é o aparelho em geral, como com os aplicativos que vêm de fábrica, duração da bateria, enfim, características. O segundo vai ser um vídeo que vai comentar ele como tablet, ou seja, para ler livros, acessar a internet, ver e-mails, ver fotos, esse tipo de coisa. E o terceiro e último vídeo vai ser um vídeo que vai comentar ele como videogame, como console de jogos, assim como o PSP, ou o Nintendo DS, 3DS, 3DSi, enfim. Então esse primeiro vídeo, como eu já falei, ele vai comentar as características gerais e ele com os aplicativos que já vêm com ele. Então, a primeira coisa que eu vou comentar é sobre a bateria. O iPad, assim como a maioria das coisas da Apple, elas me dão uma impressão muito boa, porque me dá uma sensação que seria uma coisa lógica, mas que infelizmente não é, de que faz exatamente o que diz que vai fazer. Por exemplo, a bateria diz que vai durar 2 horas. É claro que se tu aumenta o brilho, dependendo do que tu faz, acaba durando menos, mas em geral a bateria dura exatamente 2 horas. É uma coisa bem legal de ver isso. Eles dizem que ele é ótimo para ver fotos, para ver filmes, para ler e-mails. Isso é ótimo mesmo, é uma sensação muito boa, uma coisa bem legal. Mas agora eu vou comentar o tamanho. Eu acho que os engenheiros da Apple acertaram muito no tamanho, porque se ele fosse maior, ele não seria prático, não seria um tablet, não teria utilidade. Se ele fosse maior, ele seria como um smartphone, também não teria utilidade. Mas o tamanho atual dele, ele gera um outro problema, que é difícil de ser solucionado, que é o problema de como transportar ele. Porque o que acontece? A maioria das mochilas, elas são feitas para carregar notebooks, para carregar livros, pastas, só que o iPad é menor do que isso, ele é até mais fino. Então a maioria das mochilas, elas não servem para carregar o iPad, porque elas são muito grandes, o iPad fica solto e elas ficam enormes, a mochila pesa quase mais que o iPad, óbvio, exagerando um pouco. Então, a solução para isso são mochilas menores, que são mais difíceis de encontrar, mas acaba sendo solucionado. Próxima coisa que eu quero comentar é uma dúvida que eu sempre tive antes de eu comprar o meu iPad, que é a seguinte: aqui eu tenho um iPad, e então quando eu ligo na tela de desbloqueio tem um ícone aqui, esse, que tem uma flor. Eu via isso nas demonstrações da Apple e eu não entendi o que era, eu não achei nenhuma demonstração que mostrasse o que fazia aquele ícone. Então, aqui, quando eu aperto nesse ícone, ele inicia uma apresentação de fotos, com as fotos e a transição que tu escolhe nas configurações. Essa função, ela serve para tu deixar ele em pé e usar ele como um porta-retrato virtual. Falando em deixar em pé, eu vou aproveitar e comentar a capa. O iPad, ele é uma coisa muito cara, um equipamento caro, e devido à sua área, ele é muito fácil de tu estragar, de tu arranhar, enfim. Eu acho que é uma coisa que vale a pena, considerando o que tu pagou pelo teu iPad, vale a pena tu gastar R$150 a mais no case da Apple. O case da Apple, ele é dessa forma, ele abre como um livro, então tu pode prender ele com uma aba que tem aqui atrás. Então tu pode deixar ele preso e digitar com ele sobre as pernas ou em uma mesa, que é uma coisa muito boa, é bem mais confortável do que digitar sem isso. E tu também pode deixar ele de pé. Ele fica um pouco instável, mas tu equilibra, acaba dando tudo certo, pra ver um vídeo, pra ver fotos, enfim. Vale a pena. Fora que ela protege a tela também. A maioria dos outros cases do iPad, eles são como protetores de netbook ou de notebook. Então tu tem que tirar ele. O fato de tu tirar ele acaba não gerando um problema tão grande para um notebook, mas pro iPad acaba sendo horrível o fato de ter que ficar segurando ou deixar em algum lugar, é bem fácil de perder. Como ele abre e fecha como um livro, acaba que não tem esse problema.
A única coisa que eu observei nessa capa é que, pelo menos no meu iPad, ou melhor, na minha capa, ela não se coloca ela pela lateral do iPad por uma abertura que tem aqui. Eu não consegui botar ela até o final. Se tu observar aqui, é a conexão via USB e dá pra ver que a conexão não ficou no meio da abertura. No botão de desligar e nos fones aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Mas acaba que não é um problema muito grande, enfim, vale a pena comprar a capa. Agora eu vou começar a dar uma visão geral, não muito demorada, mas uma visão geral dos aplicativos que vêm de fábrica com o iPad. Então, eu desbloqueio. E o primeiro aplicativo que tem aqui são as fotos, tá? As fotos, elas são realmente muito legais. O modo como tu consegue abrir e fechar as fotos, isso é uma coisa bem legal. Também é muito bom de tu fazer uma apresentação das tuas fotos. Tu pode botar uma música, tu pode escolher a apresentação, enfim, é muito legal isso. Eu achei que eles acertaram também nesse ponto. Todo mundo gosta muito das apresentações, todo mundo que eu já mostrei. O meu pai, aliás, ele gostou realmente muito, ele adora olhar as fotos dele no meu iPad. Outra coisa são os contatos. Tanto o contato quanto o calendário são duas coisas que eu uso muito, tá? Mas acaba que se tu não tem o Mac, acaba não sendo uma coisa tão útil assim. Ele é muito bom, mas sem o Mac não tem tanta utilidade. Esses são dois exemplos claros disso. Com o Mac tu pode criar os grupos, sem o Mac tu não pode, são os grupos automáticos quando eles surgem, eu não sei explicar isso. Mas é bem legal que a interface é como um livro. Então tu tem os contatos aqui, tu escolhe um contato e quando tu clica no contato, seja ele qual for, ele aparece do outro lado com todos os dados que tu tem. Os contatos, ele é bem importante que tu tenha, mesmo que tu não use muitos contatos separadamente, porque e-mail, tudo que tu vai fazer, tu acaba usando bastantes contatos. Notas, não tem muito o que falar, não tem grandes inovações. Aliás, não tem como ter uma grande inovação em notas, aparentemente. Tem essa barrinha lateral, que foi uma coisa bem interessante, mas não é nada genial. Quando tu vira na horizontal, a barra desaparece, tu pode ver todas em uma setinha pro lado, mas fora isso... Aliás, isso é uma coisa que eu queria comentar. Todos os aplicativos, pelo menos todos que vêm de fábrica, eles funcionam em todas as direções. E a tela de início também. Ou seja, se tu vira, diferente do iPhone, tudo ele vira junto. Até de cabeça para baixo, dá pra ver que o home button tá em cima. E na função do VoiceOver, isso é uma característica a mais, que a função do VoiceOver pro iPad, ela diz, botão de início está em cima, o botão de início está à direita. Isso é uma coisa que não existia no iPhone. Mapas, pro cenário brasileiro acaba sendo uma coisa bem legal, mas não tão útil, né? Até por causa do tamanho. No iPhone é bem bom de tu botar no carro, enfim. No iPad nem tanto, é mais legal de tu ver em casa, pra tu conhecer o lugar. E eles falam bastante do Google Street View, que deve ser bem interessante nos outros países, que tem em quase todo lugar. Mas aqui no Brasil, se não me engano, só São Paulo e Rio tem. Então, acaba que não é uma coisa tão útil assim. É muito legal, mas não é o melhor de tudo do iPad. Vídeos. Ele tem uma tela LED de alta definição, então é uma coisa muito boa de ver. Aqui eu vou botar um vídeo qualquer. Um vídeo do blog. Não sei se... Depois que tu seleciona o vídeo, aparece isso aqui. Aqui tu pode botar as características do vídeo, enfim. É uma coisa bem legal. Então tu pode ver o vídeo. Bom, é bem interessante na iTunes Store americana que tu pode comprar os filmes e ver os filmes inteiros, né? Eu ainda não sei como passar os vídeos de um DVD pro iTunes e assim que eu conseguir descobrir uma solução, ou até mesmo para baixar filmes no Mac, eu vou contatar o blog e vou fazer uma postagem. Mas por enquanto ainda não tem como ajudar. Bom, próximo passo, o YouTube. O YouTube ficou muito legal, mas acaba que deixa a seguinte impressão, não só pro YouTube, mas para quase tudo. O iPad, ele é, sei lá, 10 vezes mais útil quando tem uma internet. Então vale a pena tu comprar o iPad 3G.
Vale a pena mesmo, é sério. Sem a internet, o iPad ele perde muita utilidade. Agora eu fui passar férias em Florianópolis e eu não tinha internet, nem Wi-Fi, ainda não comprei um cartão de dados para que eu possa acessar a internet, mas eu acabei não usando tanto o iPad justamente porque eu não tinha internet. Então o YouTube ficou bem legal. O Safari, que é o navegador de internet da Apple, ele também ficou muito bom. Bom, ele realmente dá aquela impressão, como eu tinha comentado no começo, que ele faz exatamente o que diz. Ele dá a impressão de que ele faz exatamente o que diz na embalagem. A gente realmente sente como se estivesse segurando a internet. Usar ele no Facebook é bem interessante. Enfim, vale a pena tu comprar o iPad. E se aparentemente tudo que eu vi, pelo menos no site da Apple, tudo que eu vi eles falando acabou se concretizando. O Books, ele é um aplicativo que é da Apple, mas que não vem. Eu vou aproveitar para comentar. E eu realmente não gosto muito de ler livros, mas pra quem gosta, é realmente um prato cheio. Ele é bem legal o modo como a gente consegue trocar as páginas. Ele demora um pouco pra carregar, mas é bem interessante, que realmente parece um livro. Existem vários livros em português grátis. Não é tão fácil de achar, mas existem vários livros em português grátis, sim. Próxima coisa que eu vou comentar vai ser o iPod. O iPod foi a função que me fez mudar de ideia em relação ao iPad. Inicialmente, eu não tinha vontade de comprar o iPad, eu achei que eu acabaria não usando. Depois que eu mexi no iPod, eu descobri que realmente não era isso. É bem legal de usar o iPod, que a gente consegue ter as capas, a gente consegue ver como músicas, artistas, enfim, vale a pena, é bem legal. O som, pelas especificações técnicas, ela é 3 vezes mais forte que a do iPhone. Eu não confirmo completamente essa informação, mas não é nada absurdo dizer que é 3 vezes maior. O calendário, ele também é bem legal, a visualização de semana, que não existia no iPhone. O mês acaba que não se usa muito, mas também é bom. Lista, ele foi uma grande inovação, porque ele deixa a lista de um lado e o teu dia do outro. Essa lista é um modo de visualização que eu acabo não usando muito no iPhone, mas no iPad ficou bem legal. E o dia, ele também mostra a lista do outro lado. Então, acaba que é um aplicativo muito útil, e se tu não tá acostumado, vale a pena te acostumar. O Mail e o App Store, bom, App Store eu não tenho muito o que falar. É bem parecido com o do iPad, do iPhone, iPod Touch e do Mac. E o Mail, ele realmente faz o que promete, também não tem muito o que falar, porque os tours guiados da Apple são bem autoexplicativos. E qualquer coisa é só dar uma olhada no link. Bom, eu acho que isso é tudo pro nosso primeiro episódio. E quarta-feira que vem eu vou ter mais um vídeo sobre o iPad como tablet. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas e até a próxima.